Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Gil, sou formada em psicologia, sou ufóloga, canalizadora, co-criadora e facilitadora do curso da mesa multidimensional do Merkaba Divino, sou reprogramadora de DNA e registros acásticos. Sou também fundadora do grupo e da página Irmãos Cósmicos da Luz no Facebook e do grupo Portal Energia Crística. A gente também tem a página do YouTube, Irmãos Cósmicos da Luz, e eu tenho agora no Instagram, me procurem lá, Michele, com 2 L's, _ Gil, _ Merkaba, tá? Para vocês estarem mais conectados. E está começando o programa de todas as quintas-feiras, programa Merkaba Divino, diretamente para a TV Galáctica. Essa TV que está aí, divulgando conhecimento. Somos imensamente gratos a todos que estão compartilhando os programas e auxiliando as pessoas com informações nesse processo de transição planetária, de elevação do padrão vibratório do planeta Terra e de todos nós seres humanos que estamos aqui igualmente nesse processo ascensional. O programa de hoje, gente, vocês sabem, eu não gosto muito de falar sobre coisas um pouco negativas. Mas é extremamente essencial o assunto que eu vou trazer hoje, porque a gente vai falar sobre os perigos e as toxicidades do astral, das regiões umbralinas, das regiões densas do planeta. O conteúdo desse programa eu tirei desse livro que se chama Legião, um olhar sobre o reino das sombras, do Robson Pinheiro. Então, quem tiver oportunidade, é um livro, ele é grossinho, mas é um livro extremamente gostoso de se ler, repleto de conhecimento. E assim, o tema que eu estou trazendo hoje, eu acho de suma importância para quê? Para que nós não sejamos ignorantes de tudo que acontece nessas regiões densas, e para que a gente possa se precaver, que a gente possa se cuidar energeticamente e que a gente consiga identificar quando as situações que eu vou trazer aqui nesse programa aconteçam conosco. Então, assim, como todos nós sabemos, o mundo astral ele tem uma população de aproximadamente 3 a 4 vezes maior do que os habitantes encarnados do planeta Terra. Existem várias vidas desencarnadas em diversas regiões do astral. Existem muitas zonas de sofrimento em que o ser, quando ele desencarna, ele ainda está apegado à materialidade da vida terrena. Ele é direcionado através do seu padrão vibratório e seu padrão de merecimento para essas regiões. Muitos desses seres, eles nem percebem que desencarnaram. E a grande maioria não tem nem conhecimento nenhum sobre a espiritualidade. Nos estudos espiritualistas, existem muitas referências sobre o umbral. Só que não é só o umbral que existe. Essa não é a única localidade nos submundos do planeta. Existem imensas legiões de guardiões que trabalham nessas regiões para auxiliar, para socorrer muitos desses seres que ficam vagando por aí e que se alimentam de energia dos desencarnados. Que se alimentam de energia dos seres encarnados, ocasionando os mais diversos tipos de estados obsessivos. Hoje eu vou falar sobre algumas dessas toxicidades que por afinidade energética elas se acoplam aos corpos dos encarnados, gerando inúmeros problemas astrais e muitos se manifestam no físico em forma de doenças das mais diversas ordens. E é por isso que eu estou trazendo esse tema, para que a gente possa deixar de ser ignorante, para que a gente possa ter conhecimento, alterar nosso padrão energético, nossos pensamentos, nossas emoções, para que a gente possa equilibrar, transformar as nossas vidas. Porque quando a gente é ignorante, a gente não tem o que fazer. Mas quando a gente sabe, a gente tem a escolha. Se a gente quer continuar como a gente está, ou se a gente quer crescer e melhorar. Grande parte de tudo isso tem início através do quê? Das criações mentais desequilibradas e desordenadas, tanto de seres encarnados como desencarnados, que são produzidas através dos pensamentos e das emoções. Esses pensamentos e essas emoções, elas começam a se aglutinar ao redor do nosso campo de energia,
e elas formam as formas pensamento, os miasmas. Essas formas pensamento, com o tempo, elas ganham vida e começam a vagar por regiões densas. À medida que os seres humanos eles começam suas produções mentais desequilibradas, essas ondas energéticas elas começam a vagar e procurar campos vibratórios compatíveis para fazerem um acoplamento. E dessa forma elas iniciam um processo mórbido de absorção das ondas mentais do hospedeiro. Ou seja, quem é o hospedeiro? O ser que essas formas mentais grudaram. Esse ser encarnado em desequilíbrio, ele continua a emitir essas energias mentais e essas entidades, elas começam a se nutrir desses pensamentos, dessas emoções, e elas descarregam na sua aura diversas toxinas que envenenam ainda mais as correntes de pensamento. Então, aquela pessoa que está com os pensamentos ruins gruda essa forma mental, que começa um processo mórbido de simbiose ali, onde a pessoa produz, ela suga, a pessoa induz ela a produzir mais, e aí ela vai e suga. Esse processo é progressivo, e quanto mais energias sugam, mais vão agregando em sua estrutura essa antimatéria. Essa antimatéria que fica grudada na estrutura desses seres é imediatamente transferida a novos hospedeiros, formando um imenso círculo vicioso. Percebem a importância de todo esse processo? Da gente ter conhecimento para que a gente interrompa esse tipo de situação? Essa estrutura, ela ocasiona uma imensa teia destrutiva. Ela vira um círculo de desequilíbrio, pois começam a serem atraídas mais e mais criações desestruturadas. É como um imã. Essas estruturas vivas, elas são responsáveis por diversos crimes, brigas, uso de drogas, uso de álcool e uma série de desgraças que acontecem na sociedade. E todo esse processo teve início aonde? Nos processos mentais dos seres encarnados e dos seres desencarnados, e são utilizadas por espíritos trevosos dotados de uma enorme inteligência. Esses espíritos são aqueles que estão aqui, ó, desde a época da Atlântida, que eles se aproveitam de obsessores para manipular as energias, para conseguirem mais e mais poder e se alimentarem. Esses seres são dotados de imensa inteligência e com princípios morais e éticos completamente deturpados. Eles sabem do poder dessas formas de pensamento e as utilizam para fazer roubos de energia. Dessas larvas são extraídos os resíduos mentais para que eles possam se nutrir. Quando as reservas energéticas desse ser que eles estão obsediando, quando essas reservas se esgotam, essas entidades elas saem e procuram outros hospedeiros. E como que essas reservas energéticas, do obsediado, elas podem se esgotar? O que acontece? Na melhor das hipóteses, esse ser despertou a consciência, tem controle de si e não produz mais esse tipo de alimento para esses seres. Só que o que acontece com a grande maioria não é exatamente isso. O que acontece é que o ser desencarnado, ele desenvolve um processo de adoecimento, de depressão e de outras doenças. E aí deixa de ser interessante para aquele vampiro energético. E aquele vampiro sai, mas aquela pessoa provavelmente já está num estado quase morte, do fim total. Quando eles vão procurar outros hospedeiros, sabe aonde que eles vão? Eles vão em bares, em boates, em ambientes carregados de álcool, de drogas, de prostituição, de promiscuidade e por aí vai. Espalhados pelo astral, a gente também encontra espíritos que se assemelham aos zumbis dos filmes de terror. Quem são esses espíritos que, ao desencarnarem, ficam vagando perdidos como zumbis? São os espíritos ignorantes que englobam a maior parte da população terrestre. Dizem os estudos espirituais que esses seres são em torno de 40 bilhões. Eles transitam entre as dimensões. Uma hora eles estão no plano físico, outra hora eles estão no extrafísico. Eles ficam vagando em busca de energia vital. O que é energia vital? É a energia do prana, a energia que nós absorvemos do sol
energia do Ti, do Ki, do Prana, energia que nós precisamos para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, para a nossa alegria, para que a gente possa produzir. E aonde eles encontram essas energias? Em nós, seres encarnados. Eles acoplam nas auras e começam um processo de absorção de energia vital. Energia vital essa que é essencial para nós que estamos encarnados. É essencial para que a gente possa sobreviver, ter saúde, harmonia, equilíbrio. Esses zumbis, eles fazem esse processo de forma inconsciente. Não é que nem os outros seres trevosos. Eles são inconscientes. Por quê? Porque eles eram ignorantes espirituais quando eles estavam encarnados e eles continuam ignorantes da mesma forma desencarnados. Existem também as criações mentais inferiores, que são semelhantes às que a gente encontra no plano físico. São elas as baratas, as larvas, as aranhas, formigas, escorpiões, lacraias e muitos outros. Quando uma mente desequilibrada, ela produz matéria tóxica e doente, essa matéria ela ganha fisicalidade e um aspecto já conhecido no inconsciente coletivo. Qual é esse aspecto? Dessas parasitas. Esses seres eles frequentam esse submundo e eles trazem inúmeros danos para a vida de nós encarnados. Eu vou falar sobre algumas delas, tá? As baratas. As baratas do astral, elas são animais noturnos, assim como as que a gente tem aqui na crosta terrestre. Elas saem à noite para se alimentarem e surgem em locais onde existam energias mentais desequilibradas, onde exista um grande número de pessoas reunidas. Elas gostam de ambientes fechados, com pouca luz, com sujeira, e elas começam o seu processo subindo pelas pernas dos encarnados e começam a provocar uma descompensação energética intensa. Outros seres que também a gente tem no astral são as aranhas, que são formas de mentais peçonhentas e têm uma imensa gravidade nos desequilíbrios que ocasionam. Elas gostam de locais que cheiram mal e que possuem pessoas em sofrimento. Hospital é um prato cheio para esses seres. Elas também adoram energias de reclamação, de mazelas, aquela sua vizinha que você pergunta: oi, dona fulana, tá tudo bem? Não, minha filha, não tá não, hoje tá péssimo, tô com uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor na cabeça, ontem tava pior ainda, né, aquela coisa. Eles adoram. Essas aranhas, elas também andam sobre os corpos e elas inserem uma espécie de ferrão, como se estivessem injetando um veneno no corpo da vítima. As aranhas físicas que a gente encontra aqui na terceira dimensão, elas são carnívoras. Elas se alimentam principalmente de insetos. No astral, elas são atraídas aos seres humanos. Através do quê? Do teor dos pensamentos mórbidos, das energias que emanam. São atraídas às pessoas que se entregam ao sofrimento, à reclamação. As pessoas que se desequilibram emocionalmente, que gostam de ficar falando o tempo inteiro das suas dores, dos seus problemas e que gostam de transferir a responsabilidade para terceiros. Elas não têm culpa de nada, elas não são responsáveis por nada do que acontece na vida delas. O responsável é sempre o outro. Então essas aranhas adoram esse ambiente, essas pessoas. Essas aranhas, elas se alimentam através dos fluidos que ocasionam esses desequilíbrios, principalmente na área da saúde. Através do veneno que elas injetam, através das picadas, a picada é uma picada cutânea, só que no corpo etérico. E começam a surgir feridas exatamente no corpo físico, aonde aquela pessoa foi picada no etérico. E aí inicia um processo de inflamação e posteriormente uma ruptura da aura da pessoa. Aí, meu bem, a partir daí, só Jesus na causa. Porque essa pessoa ela vai ficar com a saúde completamente comprometida, ela vai ficar com a aura rompida e suscetível a outros tipos de ataques espirituais. Essas pessoas elas são constantemente sugadas e essas rupturas na aura, elas são a porta de entrada para que as mais diversos tipos de obsessores suguem essa energia, elas começam a perder energia vital, elas ficam sem saúde, de fato elas começam a ficar muito comprometidas. Essas aranhas também, elas adoram as cavidades, a boca, o nariz, os ouvidos.
Elas adoram também as regiões das cavidades sexuais. Essas regiões sexuais viram a porta de entrada para os ataques energéticos e ataques sexuais, que são diferentes, tá? Surgem nessas regiões, um ataque energético nessa região são as ulcerações, feridas, herpes. E os ataques sexuais são, por exemplo, os ataques de íncubos e súcubos, que é uma forma de obsessão através da energia sexual. Eu já fiz um programa até que eu falei sobre isso, pesquisem no Google sobre íncubos e súcubos para vocês entenderem. Embora existam muitos seres de luz trabalhando nessas regiões para auxiliar e evitar esses ataques, não adianta a intervenção nesse tipo de situação. Sabe por quê? Porque faz parte do aprendizado de cada um na escola da Terra. Esse ser que sofre esses abusos, tanto espiritualmente quanto na nossa fisicalidade, tanto um espírito desencarnado que sofre esses processos, quanto nós encarnados que sofremos esse processo, esse ser, não adianta a gente chegar lá, no caso assim, me pedem para ajudar alguém. Você vai lá e limpa a pessoa. Ou um guardião da luz no plano etérico que vai e ajuda um ser desse. Não adianta você ajudar. Por quê? Porque faz parte do aprendizado de cada um. Esse ser, ele sofre abusos e ele precisa despertar sua consciência, mesmo que demore. Ele precisa desenvolver as suas defesas psíquicas, ele precisa educar os seus pensamentos, educar as suas emoções, fazer uma faxina interna. Para quê? Para que essas situações não retornem. Se um ser de luz interfere, ele vai promover essas limpezas e em pouco tempo aquele ser inconsciente, ele vai produzir tudo de novo e vai atrair tudo de novo. E o que adiantou? Não adiantou nada, porque ele continua ignorante frente a todos esses fatos que acontecem no mundo espiritual, continuam completamente ignorantes. E toda essa interferência, ela acaba sendo totalmente ineficaz. Uma situação como essa, ela só começa a se reverter mediante a educação consciente do obsediado. Um trabalho de despertar de consciência. Esse ser precisa primeiro pedir ajuda para depois desenvolver suas técnicas de proteção e principalmente fazer uma faxina, uma reprogramação interna, mudar os seus padrões de pensamento, seus padrões emocionais, começar a se equilibrar, se harmonizar, controlar os pensamentos e entender que as suas ações, elas decorrem desse tipo de consequência desastrosa e que é totalmente prejudicial. Muitos desses quadros, eles são agravados quando esses parasitas, eles adentram nos poros do corpo espiritual e etérico, trazendo uma baixa imunidade, e os quadros podem evoluir para icterícia, anemia, sangue na urina, infecções urinárias e muitas outras formas. Muitos seres trevosos, eles direcionam esses seres peçonhentos para uma pessoa e a partir daí eles se aproveitam dos rompimentos da aura para começar a sugar toda a energia vital. E como que a gente pode reverter esse processo? Primeiramente, gente, a pessoa ela precisa entender que isso é real, que isso existe, que isso acontece e depois ela precisa querer melhorar. Passes, banhos de ervas, defumações, milhares de técnicas energéticas ajudam muito. E é claro, ela precisa modificar os padrões de pensamento e emoções. Muitos não sabem, mas eu vou voltar a falar aqui. As plantas, elas são muito poderosas, porque através dos extratos, elas possuem imensas propriedades terapêuticas de limpeza intensa nos corpos. Elas formam, gente, uma camada protetora na aura. O corpo, como também é muito sensível, ele consegue absorver essa energia plasmática das plantas, que é muito poderosa, e essa energia ajuda a expulsar essas larvas e parasitas. Assim, eu vou falar para vocês, eu tomo banho de ervas no mínimo 3 vezes por semana. Às vezes eu já me percebi tomando banho quase que a semana inteira. Façam sprays, isso tudo é muito importante, todos têm que fazer. Não só terapeutas, não só pessoas que trabalham com energia, todos devem adotar como hábito os banhos e os sprays de ervas, todas as semanas. Eu tomo banho, gente, toda hora. E por que os banhos precisam ser da cabeça aos pés?
Porque essas formas mentais, elas ficam grudadas aqui ao redor da nossa cabeça, que são produzidas através dos pensamentos. Então assim, façam sprays de ervas, basta colocar álcool de cereais. O que é álcool de cereais? É aquele álcool que você faz perfume, vende em casa de essências. Você pega o álcool de cereais, coloca dentro de um pote de vidro, coloca arruda dentro, coloca alecrim, guiné é excelente para limpeza. Cravo da Índia, faz um pote de cada, faz um com tudo. Aquilo 3 dias depois, bota no pote de vidro, aquilo 3 dias depois virou um extrato super concentrado, que vocês podem usar para borrifar tanto em vocês, quanto na casa de vocês, quanto, enfim, no dar banho, borrifa a aura, entendeu? E também pode misturar com a água do banho. E aí não tem mais problema, vai estar sempre pronto, não vai ter preguiça. Fiz um programa outro dia ensinando vários tipos de banhos e de sprays de limpeza. Procure o programa Limpeza e Harmonização de Ambientes. Um outro tipo de parasitas astrais são as lacraias. Elas são desenvolvidas em laboratórios por seres do mal e têm afinidade com as energias sexuais desvirtuadas. Pessoas com desejo sexual intenso e descontrolado. Pessoas que pensam em sexo 24 horas por dia, que tudo envolve sexo. Assim, gente, pensar no sexo de uma forma realmente desequilibrada, tá? Eu não estou falando, sexo é uma coisa sagrada, quando ele é feito com amor, ele desobstrui os chakras, ele faz um alinhamento dos chakras, ele trabalha o nosso processo ascensional, o sexo com amor, ele trabalha as energias, ativa a energia do Kundalini. O casal ele pode crescer, prosperar e muito com a energia sexual. A gente faz uma conexão intensa com eu superiores e poderosas presenças divinas, com os eu superiores e poderosas presenças divinas, e toda a energia é catalisada de uma forma para o crescimento dos dois, para a evolução. Não estou falando desse sexo, eu estou falando do sexo realmente descontrolado, desequilibrado, promíscuo, tá? Essas lacraias, elas são implantadas nessas regiões sexuais e contaminam completamente, tanto genital como anal, e se alimentam do desejo compulsivo por sexo. Elas são detectadas, em alguns casos, por dores fortes na região, inchaço, feridas, calafrio, suor excessivo. Elas penetram no interior do corpo físico e elas conseguem atingir o duplo etérico. Usar bebidas alcoólicas, drogas, aumentam essas criações e elas utilizam esses fluidos para se agarrarem internamente nos chakras e nos órgãos. Gente, isso é um processo poderoso de obsessão, tá? Uma outra forma muito comum são as formigas. Elas causam dores e coceiras que não aparecem fisicamente, mas que a gente consegue sentir através dos hospedeiros. Existem também muitos seres de luz trabalhando nos resgates desses seres sofredores, dessas regiões densas e desequilibradas. Mas muitos, eles estão tão anestesiados, tão embriagados na ilusão, que eles nem conseguem perceber. Eles são seres muito sofredores, que nem suspeitam que exista uma vida muito maior, que exista um mundo de cura, de reparação, de crescimento. Eles vivem uma ilusão total, como se fosse uma hipnose. É uma hipnose. E vocês devem entender, porque assim, muitos encarnados são assim também. Muitos seres encarnados, eles estão completamente hipnotizados. Eles não conseguem perceber que existe um crescimento, um trabalho espiritual existindo. E esses seres encarnados que são dessa forma, quando eles desencarnam, eles continuam esse processo dessa forma. Muitos espíritos desses já perceberam, inclusive, já receberam em outras vidas iniciações poderosas, gente. Já foram grandes sacerdotes em templos, iniciações na Atlântida, no Egito. Só que eles se perderam nas ilusões, nas fantasias, nas vivências mal resolvidas que tiveram. Esses seres, eles possuem conhecimentos, eles fizeram parte das escolas de mistérios, só que eles usam esse conhecimento que eles adquiriram para iludir, para manipular, para seduzir, para hipnotizar, ludibriar. Esses são os vampiros de energia.
Eles não têm nenhum compromisso espiritual, embora eles tenham conhecimento espiritual. Eles vivem em regiões próximas à crosta terrestre e sugam a energia dos seres humanos. Eles se grudam nos campos de energia e é um processo de simbiose. Eles roubam as energias que são essenciais para o equilíbrio em todos os níveis daquele ser que está encarnado. A simbiose, segundo a nossa ciência, a ciência, cartesiana, é uma associação biológica entre os seres e tem benefícios recíprocos, ou seja, os dois são beneficiados. A simbiose espiritual é igual, ela favorece ambos os lados. Por exemplo, muitos espíritos eles são contratados para fazer algum servicinho, para atender alguns caprichos aí egoístas, do tipo, quero o marido da fulana, quero fulano, quero que o fulano se dê mal naquele negócio. Então, eles contratam o serviço desses seres, esses seres desencarnados atendem e em troca eles recebem oferendas e energia vital. Por quê? Porque eles precisam dessa energia para manter as sensações que eles tinham quando eles estavam encarnados. As pessoas encarnadas que se utilizam desses artifícios, desses serviços com essas entidades, elas nem suspeitam, mas esses seres viram seus sócios e começam a sugar a energia vital. Quando persiste essa simbiose, com o tempo, esse processo ele se transforma num parasitismo. Lembra o que é parasitismo no estudo do colégio em ciências? Lembram? Pois é, no estudo de ciências, o parasita ele não quer a morte do hospedeiro, que é de onde ele retira o seu sustento, o seu alimento, a sua energia. E tudo isso se transforma em um processo doentio e extremamente danoso para o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O bonito que contratou lá a entidade para fazer aquele servicinho sujo. Os vampiros energéticos, então, é aí o que eu te falo, ninguém é vítima de ninguém. É aquele cara tá lá fazendo esse tipo de coisa, contratando o servicinho daquele outro e depois fica todo ferrado na vida e não sabe por quê. Os vampiros energéticos, eles absorvem energias vitais essenciais para a saúde do ser vivente. E eles buscam formas diversas de se alimentarem, sugando a vitalidade, as emoções, os pensamentos, etc, etc, etc. Existem os vampiros energéticos encarnados e os vampiros energéticos desencarnados. Porque quando eles morrem, eles só mudam a localidade, espaço-tempo. Eles continuam o mesmo processo obsessivo e de vampirização. Como que a gente se previne de tudo isso? Vou repetir. Eu falo isso em todos os programas, gente. Vai chegar a ser chata, mas eu vou repetir porque é necessário. Aí você vê que todos os assuntos que eu falo, o fim é o mesmo. Como se prevenir? Como posso melhorar? Autoconhecimento para perceber esses processos, e por isso eu estou trazendo essas informações. E depois, modificar pensamentos, modificar sentimentos, atitudes, emoções. É o famoso orai e vigiai. Preciso educar os pensamentos, preciso educar as emoções. Como educar? Fazendo meditação, fazendo orações, controlando os impulsos mentais e emocionais. Teve um pensamento desalinhado? Cancela. Tira o foco, substitui por outro pensamento, um pensamento qualificado, um pensamento iluminado. A educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. Se você está equilibrado interiormente, você não atrai esse tipo de energia. Tomar banho de ervas semanalmente, borrifar sprays de limpeza, harmonizar a sua casa, harmonizar você. Reveja as pessoas que você costuma conversar. Fuja de pessoas manipuladoras, chantagistas emocionais. E principalmente, cuide da sua energia, que por frequência vibratória, esses seres automaticamente vão ficar longe de você. Você produz alimento para eles. Você não é vítima de nada. E se você me disser, Michele, mas o que eu faço? Eu atraio esse tipo de pessoa. Daí eu respondo para você. Você atrai porque você vibra dessa forma. Você emana essa energia e como que um imã, eles vêm e grudam em você. Modifique-se, evolua, se autoconheça, medite, trabalhe as suas energias,
Isso é muito importante no momento que a gente está. Gente, o programa fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema difícil, eu não gosto de falar sobre isso, mas é extremamente essencial, porque a gente precisa ter conhecimento de que isso existe e quando a gente tem conhecimento, a gente tem o poder de modificar. E é isso. Desejo para vocês um finalzinho de semana maravilhoso. Decrete que hoje é o dia mais magnífico, mais maravilhoso da sua vida e que tudo em sua vida se manifesta com graça, facilidade, alegrias e glórias divinas. Esse é o mantra da mesa multidimensional do Merkaba Divino e o curso já está pronto. Se vocês quiserem maiores informações, irmãoscósmicosdaluz@gmail.com. E está pronto também o e-book de gráficos de radiestesia para ter uma vida abundante. São 99 páginas, 44 gráficos de radiestesia para você, já no tamanho certo para você imprimir e começar a utilizar. Ah, mas eu preciso ter... Não, tá tudo explicado de uma forma muito simples. E parte da renda dos gráficos, do e-book dos gráficos de radiestesia vai ser convertido para uma festa de final de ano, numa casa de festa para as crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Vai ser uma festa que vai ter Papai Noel, presentes e muita diversão para elas, tá? Se você quiser ajudar, irmãoscósmicosdaluz@gmail.com. Grande beijo a todos, gratidão imensa e até a próxima semana.